Depois de construir uma carreira com ascensão meteórica no jornalismo, a Bárbara Soalheiro percebeu que queria fazer outra coisa. Mas essa coisa era tão diferente que não existia. Então, ela decidiu inventar e criou a Mesa. Fundada em 2011, a empresa já ajudou algumas das maiores organizações do mundo a resolver problemas complexos em tempo recorde. São nomes como Google, Coca-Cola, Nike, Spotify, Natura e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tudo isso é feito com um método criado pela própria Bárbara. O cliente chega com um desafio e a Mesa reúne os melhores profissionais de diferentes áreas em uma mesma sala, física ou virtual. Durante 5 dias, eles se dedicam 100% àquele problema. Sem distrações, sem celular, só foco total. No final, o cliente sai não só com a solução, mas com o protótipo já funcionando. Hoje pode parecer um modelo simples, mas para chegar até ele, a Bárbara enfrentou muitos riscos e fez apostas ousadas. Agora, sediada em Nova York, ela tem o desafio de tornar a Mesa cada vez mais global. Eu sou Letícia Toledo, jornalista especializada em negócios, e esse é o Dando as Cartas, o podcast em que profissionais revisitam suas trajetórias e revelam como assumir o jogo da própria carreira. Nesse episódio, eu converso com a Bárbara sobre como surgiu a ideia da Mesa, os dilemas e desafios até chegar no método ideal, o que ela acredita que funciona para engajar pessoas em uma mesma causa, além dos planos para a fase atual da empresa nos Estados Unidos. O Dando as Cartas é um podcast da Caju, produzido pelo Estúdio Novelo. Você vem de uma carreira muito bem sucedida como jornalista, passa um período fora do Brasil, volta para o Brasil, vai para a publicidade e, de repente, cria um negócio muito diferente, que é a Mesa, né? Como é que surgiu a ideia da Mesa e como é que começa? É sempre, assim, difícil você traçar a coisa exata que leva a uma ideia, me parece, né? A minha metáfora preferida é que são vários rios, assim, que vão se juntando. A Mesa, ela tem a ver com esse momento que eu saio do Brasil. Eu trabalhava na editora Abril, eu fui convidada para trabalhar na Fábrica, que é um centro de comunicação que a Benetton tem na Itália. E quando eu fui, o Sérgio, que na época era meu namorado, hoje é meu marido, ele pensou o que quase todo mundo pensa quando o seu parceiro é convidado a trabalhar fora. Ele pensou, eu vou estudar alguma coisa, vou fazer um curso. E a gente começou a olhar vários cursos, assim, tanto na Itália, onde eu ia estar, mas também na Europa, algum lugar perto. E tudo parecia menos legal do que trabalhar na Super Interessante, que era o trabalho que ele tinha na época. Então isso é uma super semente da Mesa, que é essa ideia de que, na verdade, trabalhar é mais legal que estudar. E trabalhar em redação de revista é uma das coisas mais legais que tem mesmo. Então você está fazendo uma coisa muito concreta, que é uma revista, né, que aparece todo mês, no caso da Super. E você se aprofunda ali no assunto, né, passa meses, com certeza. Conversa com muitas pessoas, você tem muita autonomia de quem você entrevista, certo? Então, é muito diferente de estar sentado numa sala de aula ouvindo alguém falar de exemplos hipotéticos ou, né, assim, exemplos perfeitos, sabe? Assim, essa ideia. Então, esse é um baita embrião da Mesa, esse momento. E aí o Sérgio não foi, ficou aqui trabalhando na Super. Mas aí eu tô lá na Itália, 2008, o mercado financeiro colapsa. Eu fiquei muito com essa sensação, assim, pô, se o mercado financeiro colapsou, então não vai ter mais nenhum benchmark. Então, à medida que a gente acelera e avança e as coisas mudam, você vai ter que criar esse tempo e espaço para as pessoas criarem novas soluções. Você não tem mais uma fórmula que você pode ir lá e simplesmente copiar. Então, esse é um outro afluente ali da Mesa. Daí tem uma questão super pessoal, que eu estava nesse ambiente muito internacional, assim, com gente do mundo inteiro. Eu morava com uma menina do Afeganistão, uma menina da África do Sul e uma menina da Índia, assim. É só dentro da minha casa, fora dentro da fábrica, onde aí tinha os japoneses, os ingleses, gente do mundo inteiro mesmo. E eu tinha uma sensação que, quando eu voltasse para o Brasil, eu não ia ver mais ninguém, porque se você mora em Nova York, por exemplo, ou se você mora na Europa, alguém dá uma passadinha, entendeu? Você vai fazer uma viagem e eu falava, cara, eu vou voltar pro Brasil e não vai ter, assim, ninguém, então vou ter que dar um jeito de trazer os meus amigos pro Brasil. Então a Mesa também tem esse rio que era assim, pô, como que você faz com que as pessoas transitem mais, né, em geografias diferentes? Você pode criar esses momentos em que eu posso juntar todas as pessoas que eu gosto e admiro.
Todos esses movimentos juntos, eles chegam na fórmula da mesa, que foi a primeira coisa que existiu da mesa, e toda a metodologia pode ser explicada nessa fórmula, que é um líder, um time com todo o conhecimento que você precisa e uma missão. Essa foi a primeira coisa que eu escrevi sobre a mesa e é a coisa que até hoje, né, assim, é o esqueleto, assim, do que a gente faz. Tá, e aí como é que cria uma primeira mesa? Porque no começo você vendia cadeira, né? Que a gente fala que é pra uma pessoa chegar ali e trabalhar com um líder que tem um renome, é isso? Então tava todas essas coisas acontecendo e aí em um determinado momento, quando eu escrevo essa fórmula, um líder, um time com tudo que precisa e uma missão. E esse líder, nesse momento na minha cabeça, era alguém que é muito experiente, muito excelente no que faz. E era também um momento que o TED estava ficando muito grande, 2008, 2009, o TED Talks, que sempre me inspirou muito, é um projeto que, assim, eu sou muito fã. Mas eu tinha a sensação que você ia pro TED e você voltava muito inspirado, mas você não aprendia de verdade. Que o único jeito de aprender é se você construir uma coisa com uma pessoa. Eu mesma aqui, né, falando com você, as pessoas podem ficar inspiradas pelo que eu tô falando, mas é quando a gente constrói uma coisa junto que elas veem de fato assim, como que eu tomo decisão? Como que eu resolvo problemas inesperados? Entendeu? Onde que eu realmente ponho a minha energia ou não ponho a minha energia? Então, a promessa da mesa, a original, era essa ideia de que você vai pagar para trabalhar com uma pessoa, assim como você paga pelo seu desenvolvimento profissional, indo pro TED ou fazendo um curso. Então, lá no começo é isso. A primeira mesa é, vamos trazer alguém que seja muito bom no que faz e as pessoas vão pagar para trabalhar com essa pessoa. E quem que foi essa primeira? O primeiro foi o Andy Cameron. Eu tinha conhecido na fábrica, ele tinha sido diretor do departamento de Interactive, era um cara de tecnologia. E aí ele tinha saído da fábrica para começar um negócio focado em segunda tela. Isso é 2011, então a ideia de segunda tela era uma ideia que estava começando ainda. O primeiro tema era um pouco isso, como fazer colaboração funcionar a seu favor e não contra você. E aí depois já trouxemos para essas mesas que hoje a gente chama de mesas independentes ou mesas de artista, assim. Então são mesas que a gente faz muito menos, uma a cada 2 anos, assim, mas que amamos fazer. A gente, enfim, já trabalhou com Perry Chen, que é o cara que inventou o Kickstarter, a Aida Benedetto, que é uma especialista em experiência. Tinha essa coisa de trazer a pessoa que era muito excelente e as pessoas pagarem para trabalhar. E isso me deu muita visibilidade do que conecta as pessoas com o trabalho. Porque eu tinha que te convidar e você tinha que topar pagar para trabalhar. E não era incomum que no dia 3 dessas mesas alguém chegava para mim e falava assim, isso aqui não faz nenhum sentido, pelo amor de Deus, tô aqui trabalhando muito e eu tô pagando. Tipo, não... Tinha uma hora que dava um tilt assim na cabeça das pessoas. E aí chegava no dia 5, né, quando a gente entregava e a pessoa falava, cara, eu entendi. E mais ainda, 2 semanas depois, era muito comum um participante de mesa me chamar para tomar um café e falar, cara, eu queria te contar, eu acabei de entregar esse projeto e eu vejo claramente como ele foi completamente influenciado pelas coisas que eu aprendi. Mas isso me deu mesmo uma capacidade de entender, tipo, poxa, você tem que cobrar de alguém para trabalhar, você descobre o que é o argumento, o que conecta mesmo as pessoas com o trabalho. E hoje eu falo com muita tranquilidade, não é pagamento, não é dinheiro. É assim, a sua capacidade, por exemplo, de ter autoria é muito importante para as pessoas, se sentir autor do seu trabalho. A possibilidade de colocar uma coisa no mundo, assim, uma coisa importante da mesa é, a gente não vai ficar conversando, a gente não vai ficar debatendo, a gente não vai ficar no loop infinito da crítica e da análise, a gente vai criar uma coisa concreta. Essa, na minha visão, inclusive, é a maior coisa que nos conecta com o trabalho, que é, assim, não existia e agora existe. Na minha visão, na verdade, é uma das coisas mais profundas sobre o ser humano, né? Eu falo, não é à toa que a maior parte das religiões tem essa visão do criador, né? Deus é o criador, porque criar é a verdadeira recompensa do trabalho. Eu acho que essa coisa mesmo do debate muito relevante sobre você estressar o seu corpo no trabalho, né? O que se convencionou de chamar de burnout, assim, né? Você estressar, assim, você chegar num ponto que você não consegue mais dar passos adiante, assim. As pessoas falam, isso aí vem de trabalhar muito. E esse é um lugar onde eu truco com frequência. Eu falo truco porque quando alguém, né, vem conversar comigo e fala, cara, eu tô sentindo um começo de burnout, eu falo, minha sugestão é, deleta todas as suas redes sociais e trabalha 14 horas por dia. Essa é a minha sugestão. Porque se você estiver muito conectado com o trabalho, é de outra dimensão.
quando você tá conectado. O que eu vejo é as pessoas chegarem num estado de fluidez, num estado de flow, quando você tá conectado com aquilo que você faz mesmo. Não são as horas de trabalho. Eu tenho 2 amigos que mudaram pro interior e eles produzem 95% de tudo que eles consomem hoje em dia. Eles trabalham muito, acordam às 4:30 da manhã, porque tem que tirar leite da vaca, porque tem que produzir o queijo, porque quando sobra leite, aí tem que fazer outra coisa. O varejo e vender e a distribuição, e assim, trabalha-se muito e estão muito distantes dessa ideia de burnout, entendeu? Então, pra mim é muito dissociado mesmo essa ideia de trabalhar muito e trabalhar com conexão com aquilo que você faz, entendeu? Burnout acaba vindo muitas vezes do não ter um foco, de você estar sendo sugado por diferentes necessidades. Acho que assim, um mecanismo de recompensa do cérebro através de redes sociais, num ritmo que a consequência não é positiva, né? A consequência é você se sentir sem nenhuma conexão, então nada faz sentido, você tem muitas relações, mas você não tem nenhuma relação. E esse é um lugar onde eu acho que leva ao estresse do corpo, do cérebro, muito maior do que as horas de trabalho, entendeu? Sim. E aproveitando que a gente está nesse campo, você acha que gestores, eles precisam fazer alguma coisa para construir times mais engajados ali em resolver um problema? Eles podem, de alguma forma, ajudar as pessoas a atingirem esse foco ali, a estar presente? Acho que sim. Acho que a coisa mais importante é você saber por que você precisa de uma pessoa para um determinado projeto, reunião, qualquer interação que seja. Acho que todas as vezes que você, como gestor, abre uma reunião, que você colocou um monte de gente pra dentro daquele Zoom, daquela sala, que não precisaria estar lá, parece inofensivo, mas na minha visão é muito danoso. A pessoa não tem nada pra fazer, provavelmente ela, inclusive, vai ser a primeira a abrir o computador ou abrir o celular, e aí ela vai tirar a presença de todo mundo, porque num ambiente em que tem uma pessoa sem presença integral, você valida a ideia de que você pode ficar presente ausente. Então, essa coisa que em muitas corporações é vista como inofensiva, mas deixa as pessoas aí, é uma reunião de 35 pessoas, só tem 3 que precisavam mesmo estar ali, mas parece inofensivo. Eu não acho inofensivo, eu acho que assim, no médio prazo isso gera um grau alto de insatisfação e de desconexão com o trabalho. A outra coisa é uma reflexão que assim, por que é tão difícil fazer as pessoas fazerem? Muitas vezes, né, assim, durante uma mesa, quando chega no momento de falar, tá bom, massa, galera, a gente já downloadou o conteúdo, a gente já levantou as primeiras hipóteses, a gente já fez aqui as nossas convicções, agora vamos fazer. Assim, o natural do ser humano é falar, não, mas espera, mas falta um pouco mais, mas falta isso aqui, mas não tô ainda pronta. Assim, o natural é isso que a gente vê. No momento em que você começa a fazer, você começa a ver a solução. E isso nas corporações, assim, nos organismos muito grandes, acho que mudou muito nos últimos 13 anos desde que a gente começou, tem muito a ver com ecossistema de startup, né? Assim, em organizações muito grandes, é comum que a pessoa não faça nada durante um dia inteiro, um mês inteiro. Assim, o que ela fez? O que não existia, agora existe? Porque essa pessoa está no mundo, né? E não tem. Para mim, é um outro convite para gestores, é assim, dirija o seu time para fazer algo concreto. No lugar de uma reunião que vocês vão ficar falando e falando. E tem, né, assim, alguns estudiosos que falam sobre a ideia de raciocinar, reasoning, assim, toda uma lógica da psicologia cognitiva do que é reasoning. E que existe uma diferenciação entre reasoning através do seu pensamento analítico e reasoning através do seu pensamento criativo. E a mesa é uma comprovação de que quando você faz reasoning através do seu pensamento concreto de materializar uma coisa, as pessoas saem muito conectadas, as pessoas saem muito mais felizes. Então, enfim, acho que qualquer reunião que você puder falar, no lugar de só debater aqui, vamos escrever o e-mail que a gente quer mandar para esse fornecedor? Então, em vez da gente só ficar aqui falando o que a gente tem que pedir desse fornecedor, vamos abrir aqui, alguém abre o doc e a gente começa a escrever o e-mail que a gente vai mandar para o fornecedor. Assim, é infinitamente mais eficiente e é infinitamente mais recompensador. A gente estava falando que, então, o modelo inicial de negócios da criação da mesa é uma empresa de ensino ali, porque as pessoas pagam pela cadeira. Sim. Como é que você passa disso a uma solução que 1 ano e meio depois de testando esse modelo se torna uma solução que vai para empresas, para resolver problemas de empresas? Na mesa 1, quando a gente acabou a mesa 1, já estava claro que a gente tinha um negócio muito especial e que não tinha modelo de negócio. Porque educação tem um problema muito grande com o modelo de negócio. De Harvard até uma escola da esquina, que é caro. Então, ou você tem que colocar muito estudante na sala de aula, ou você tem que cobrar um ticket muito alto.
E pra mesa, nenhuma dessas duas coisas funcionava. Porque como é um time que tem tudo que precisa e só o que precisa, e como você precisava de especialidades, então uma das mesas que a gente fez, né, dessa temporada de 1 ano e meio antes de começar a trabalhar com empresas, foi com um cara que chama Neil Harbisson, que é um ciborgue, na verdade ele é um filósofo, é muito interessante o Neil, ele é um filósofo que pensa sobre tecnologia e ser humano, só que ele faz isso testando no próprio corpo. E ele queria desenvolver um projeto, então quando a gente ligava para uma pessoa assim, a gente falava, qual projeto você quer fazer? E ele precisava de um cirurgião dentista na mesa dele. Então eu tinha que achar um cirurgião dentista que fosse excelente no que ele faz, que quisesse pagar uma quantidade. Então não dá pra eu cobrar 10 mil reais, entendeu? Assim, o cara vai falar, não, obrigada. Então você tinha um limite de ticket ali para cobrar. Então, na mesa 1, a gente sabia que não tinha modelo de negócio. Logo depois da mesa 1, eu fui numa reunião que eu acho que talvez seja a reunião mais importante, assim, da minha vida, que é quando uma marca falou, eu quero comprar uma mesa. E eu falei, cara, o que você tá comprando? Porque eu nem sei o que eu tô vendendo. E foi um momento que eu entendi que se eu começasse a vender para clientes, eu nunca ia conseguir fazer essa visão. Porque, pensa, era muito incipiente, né? Se a gente estivesse conversando aqui em 2011, é outra conversa. Eu não saberia explicar o que a gente faz. Tava claro para mim que tinha uma coisa legal que a gente estava fazendo, mas que se eu começasse a entregar o que o mercado demandava, o mercado nem sabia, assim, tipo, que dá para fazer em 5 dias. Então, naquele momento, foi um momento importante de dizer, eu vou construir a minha visão, no lugar de eu vou entregar o que o mercado queria. Mais 1 ano e meio depois, que a gente já estava com uma visão bem consolidada, já estava bem confortável, eu fui numa reunião com a Natura, é um momento em que o Roberto Martini, que é fundador da Flag CX, que hoje é sócio da mesa, né? Ele tinha uma reunião para ir na Natura. A Natura segue sendo assim, uma empresa que é muito inovadora, assim, testa muito coisas novas. Ele me levou na reunião, eu contei o que a gente estava fazendo e vendi uma mesa, assim, todas as camadas de facilidade que eu podia ter, entendeu? Uma pessoa que aquela empresa já confiava, que me levou na reunião, né? Assim, me dando todo o endosso possível. Eu já tinha também uma carreira, né, no jornalismo, eu tive uma carreira muito bem sucedida, então também tinha isso. Mas aí Natura foi a primeira mesa, foi muito interessante, porque quase deu errado a mesa 1, porque eu nunca tinha trabalhado com uma corporação, realmente, entendeu? Abriu, cara, era outro universo, é muito diferente uma corporação editorial. Esse movimento do fazer, que era muito natural dentro de uma redação de revista, que é assim, não, eu tenho que fazer uma matéria, então eu vou ligar, eu vou pautar, aí eu vou pra rua, eu faço a foto, aí eu faço a entrevista. Essa coisa do fazer, ela era muito parte do meu dia a dia. E ela não era parte do dia a dia de uma empresa. E eu lembro que quase deu errado, porque quando eu falei, galera, então, agora vamos fazer... Eu não tinha nenhum instrumento, eu não sou formada em workshop, eu não sabia... Eu não tinha um template para dar para as pessoas e falar, não, você vai preencher isso aqui. Eu falei, vamos fazer. E as pessoas ficaram muito, assim, desestabilizadas quase. Mas como é que eu tenho que fazer? E eu lembro que quando acabou essa mesa, e daí deu certo, porque eu mesma sentei com muita gente, fui fazendo junto, falou, não, vamos fazer, isso mesmo. E aí depois dessa primeira mesa, minha cliente Maria Paula me sentou e falou assim, olha, eu tenho uma outra mesa aqui para você, mas você vai ter que contratar alguém que entende de workshop. Você tem que contratar alguém que sabe fazer esse negócio aqui. Que foi quando eu contratei a Lígia Giatti, que é sócia da mesa, que hoje em dia... que é a pessoa que abriu os Estados Unidos. E aí, assim, naturalmente, fazer mesas independentes e mesas de artistas passou a ocupar um espaço menor, porque, assim, imagina, vai ser muito mais confortável que eu esteja resolvendo um problema de uma empresa e eu ligue pra você e fale, você quer receber pra ficar aqui trabalhando 5 dias? Já é difícil, porque, pô, você tem as suas coisas pra fazer naqueles 5 dias. E eu te peço pra, tipo assim, abandona tudo e você vai focar aqui 5 dias. Então já não é fácil. Mas... eu, pelo menos, não tô te cobrando pra você fazer isso agora. E os clientes foram vindo naturalmente ali, porque veio Natura, depois você mencionou Fiat. Depois Coca, depois Google, a gente teve clientes grandes, rápido, assim. Rápido. Né? Tem bastante a ver com a nossa proximidade ali da Flag, que na época era a Cubo. Então, eu já tinha uma relação com a Cubo. E aí, nesse momento, eu ganho acesso a várias marcas grandes, né? Assim, a Cubo tava lá, então... essas marcas, elas eram marcas que circulavam muito ao redor da Cubo, muito ao redor do Roberto Martini. Era uma situação muito ganha-ganha. Eu tinha uma coisa que era muito interessante, muito inovadora na mão. Então, pô, se você pilota uma agência, se você pilota um organismo que serve às grandes marcas, só de falar, vem aqui que eu quero te mostrar isso, é uma baita de uma... é importante também, né, você ter essa oferta. Então, eu sentei muito rápido na frente de líderes de marcas muito relevantes.
E para escalar o negócio, para crescer conforme você vai atendendo grandes marcas, você mencionou aí da Lígia, que entrou como sócia, que tinha uma expertise ali no workshop. Mas imagino que você também, como profissional, apesar de ter uma grande bagagem já, teve que se desenvolver mais, assim. Como é que foi? Teve algo que você não tinha no começo, que você precisou desenvolver em você para fazer o negócio escalando? Ou você foi realmente trazendo sócias que tinham essas outras expertises aí? É uma ótima pergunta. É engraçado, porque quase que eu acho que as coisas que eu tinha que aprender ainda tenho que aprender, entendeu? Que é a nossa fortaleza e a nossa fraqueza ao mesmo tempo. Então, a mesa, ela é um pouco a manifestação do meu trabalho dos sonhos. Então, eu amo estar ali resolvendo problema, trabalhando com as pessoas de igual para igual. E ter uma empresa é uma outra coisa. Você tem que ter consciência do seu papel de liderança, por exemplo, né? Então, por muitos anos, eu, falava qualquer coisa, falava as coisas que eu estava realmente pensando. E hoje, cara, fui vendo, fui aprendendo, apanhando mesmo nessa, entendeu? Que é assim, cara, eu falava uma coisa que eu achava que podia falar, por exemplo, para uma pessoa, isso tem um impacto muito diferente. Porque, claro, eu ocupo uma posição que não é a mesma daquela pessoa. Então, esse desenvolvimento, assim, de uma parte de liderança, então essas são coisas que eu acho que eu tive realmente que aprender. Tem uma coisa da você ser capaz de não saber explicar uma coisa em sua totalidade. Quando você está fazendo uma coisa muito nova, um dos principais problemas é a falta de vocabulário. E aí outro problema é a falta de vocabulário comum entre eu e você. Então eu tô tentando te dizer uma coisa e você tá entendendo outra completamente diferente, porque não tem um parâmetro pra gente realmente falar, não, é igual aquilo. Eu lembro muito, assim, da sensação nos primeiros anos da mesa de falar como isso é diferente de quando eu trabalhava na Abril, onde eu tinha pegado um processo, editar uma matéria da Super, era um processo que eu aprendi, que alguém me ensinou como faz, tinha sido feito 30 anos antes de mim, era exatamente assim que se faz. Na mesa, eu tava inventando todos os processos. E isso tinha momentos muito duros, assim. No começo, eu lembro de chegar gente que a gente trouxe pra trabalhar na mesa e ver uma pessoa, assim, pesquisando o problema. E eu falava, cara, não é pra fazer isso. Assim, não é pra pesquisar. Só que eu não tinha todo esse vocabulário pra explicar por que não é. E eu lembro que tem um episódio de uma pessoa que trabalhava comigo e ela falou assim, não, você tá me micromanaging. Sim, você tá querendo entrar nos detalhes ali. Você tá querendo me impedir de fazer o meu trabalho do meu jeito, entendeu? E eu lembro que isso, assim, pra mim foi muito forte. Porque era uma pessoa que eu respeitava muito, eu tinha trazido pra trabalhar com a gente. Mas era uma agressão, uma coisa assim, não, eu não tô. Assim, eu tô te dizendo como que precisa ser feito, entendeu? Como é o método. Como é o método. Mas nessa época, pensa, não tinha o método. A gente não falava desse jeito. Então, essa coisa é muito dura, porque você tá diante de uma pessoa e ela tá dizendo, eu não vou fazer, não só eu não tô conseguindo transmitir pra ela o que ela tem que fazer, como agora eu tenho que desconstruir uma ideia de que, na verdade, eu tô tentando interferir no jeito que ela quer trabalhar, entendeu? Então, essa parte foi muito difícil pra mim, assim, acho que foi o lugar onde eu mais, assim, até construí vocabulário. E, hoje em dia, tem muitos momentos numa reunião que eu falo com o meu time, assim, eu compreendo que eu não estou conseguindo comunicar o que eu quero comunicar. E eu queria que você entendesse que a gente não vai conseguir nessa reunião. Mas assim, vamos as duas partes compreender que eu não tô tentando interferir no seu trabalho, nem contrato ninguém que eu não respeite muito para trabalhar comigo. Hoje sou muito mais confortável também para dizer, eu te peço confiança. Eu te peço que confie no que eu tô te dizendo. Eu ainda não consigo te explicar exatamente por que eu preciso que isso seja feito de tal maneira, ou porque eu preciso que o resultado seja esse. Mas eu acho que eu tenho histórico suficiente para você perceber que dá para confiar nas decisões que eu fiz no passado. Então, hoje eu consigo um pouco... Aí, terapia. Falando sobre a trajetória da mesa ainda, a empresa vai escalando, crescendo, grandes clientes e etc. Vem a pandemia, né? Que eu sei que tem todo um caso ali, vocês estavam com uma mesa, uma pessoa infectada, etc. Mas tem um lado maior. Eu queria entender se isso mexeu com algo, alguma certeza, alguma crença da mesa no fim das contas. Porque, de repente, vocês estão conectados todo mundo em uma sala, as pessoas deixam o celular ali num saquinho, não pode atender o celular. Então é muito mais fácil as pessoas estarem presentes. De repente... Vocês têm que trazer isso para o online. Isso mudou alguma crença da mesa? Foi uma dificuldade para você como gestora? Como é que foi esse período e reconstruir aí todo o processo? Foi bem intensa. A gente fazia um negócio que era presencial. É um negócio que deixa com a imunidade razoavelmente baixa. Você tá trabalhando muitas horas. Você tá todo mundo junto numa sala, né? Você tá ali em cima do desenvolvedor. Era a coisa mais
Covid-friendly, assim, a coisa mais, assim, que convidava um vírus. E, de fato, a gente infectou um time inteiro. Eu estava em Nova York liderando uma mesa de segunda a sexta. Na quarta-feira, a OMS declara pandemia. A gente tinha uma menina que tinha começado a sentir febre um dia antes. Ela não veio na quinta. Na sexta, a gente acabou a mesa um pouquinho mais cedo. Um dos participantes voltou um pouco preocupado. Daí ele estava infectado, ele avisa a gente, aí a gente começa a monitorar. A gente estava todo mundo infectado, né? Assim, eu, a Denise, a Tom, o time de liderança inteiro infectado e monitorando 20 pessoas. E o business acabou, certo? Assim, a gente tinha uma coisa que fazia presencial. Eu acho que a coisa mais bonita desse momento foi colocar à prova uma crença nossa, que é a solução normalmente está na essência, no lugar mais profundo para você. Então a gente foi lá na fórmula. A gente falou, o que é a mesa? Um líder, um time que tenha todo o conhecimento, todas as habilidades e uma missão. Não era a comida, nem era a mesa. Eu sou muito pragmática. Então, eu me apaixonei por mesa remota. Mesa remota, de repente, me permitiu fazer curadoria em qualquer lugar do mundo. Tirando a coisa do fuso horário, que aí você vê também assim, não é qualquer lugar do mundo, tem fuso horário. Mas vou te dar um exemplo. A gente tem uma motion designer, uma menina que mora na Coreia. Ela é a melhor motion designer, assim, que eu já trabalhei. Específica de motion. Cara, se você vai fazer uma mesa, assim, em Nova York, o cliente vai falar, Bárbara, eu não vou pagar essa passagem. Me arruma uma pessoa que você vai falar que em Nova York não tem uma pessoa boa de motion? Tem. Só que essa menina é a minha favorita. Então, de repente, eu podia chamar ela, assim, sem ter um custo extra. O custo é muito menor. Então, para mim, essa coisa do pragmatismo, assim, cara, é mais eficiência de negócio, o custo é menor, o resultado idêntico. A diferença é, mesas presenciais, elas também são uma experiência de conexão entre o time muito profunda. Então, a gente provou, tanto eu e a Gil, né, que a Lígia já estava nos Estados Unidos, a Gil, que é a CEO da mesa, a gente jogou tudo fora. Imagina que você tem um planejamento total, você joga tudo fora e você tem que reconstruir uma empresa do zero. Ali eu acho que eu e a Gil, a gente falou, cara, a gente gosta muito de fazer, né, porque quase que a gente começou a achar legal. Teve uma hora que a gente falou, que legal, tem que jogar tudo fora. Pensar do zero, tudo de novo. Criar. E criar um jeito de fazer mesa remota. Trabalheira, você tirar celular das pessoas, assim, como que tira? Hoje em dia a gente faz mesa remota, as pessoas não usam o celular. Eu sempre falo com um cliente que está em dúvida se ele quer fazer remota ou presencial, eu falo, olha, fazer uma mesa remota é algo que vai te ensinar muito sobre reunião no seu dia a dia. Porque, assim, a gente faz com que 100% das pessoas estejam 100% presentes. Claramente, ali da experiência, quando alguém está no mundo remoto e abre uma nova tab ou pega o celular, você consegue ver, entendeu? Dá pra ver pela câmera ali. É muito diferente. Na mesa presencial, eu pego o celular, coloco ali no saquinho, claramente. Na mesa remota, são muitos outros processos. A gente tem uma conversa com a pessoa e fala, olha, isso aqui que a gente faz, que demoraria 6 meses em outro ambiente, só demora 5 dias porque você tá me dando presença integral. Você topa me dar presença integral. E aí a gente faz a pessoa responder sim. Tem uma call de preparação que é um momento que é muito estranho. E a gente fala, não, eu preciso do seu sim, é um contrato. Você vai assinar esse contrato. E aí, quando a gente tá na mesa, eu tenho isso. Essa é a única coisa que eu tenho para durante a mesa falar, lembra que eu te expliquei que só funciona se você me der presença integral e você me deu. Então, eu preciso de verdade que você feche essa tab, que eu claramente estou vendo que você está usando. Vocês reinventam o modelo aí, então, na pandemia. E aí vem a sua decisão em 2023 de mudar com família e tudo para os Estados Unidos para tocar uma nova etapa da mesa. Como é que foi essa decisão? O que foi mais desafiador nesse processo, né, de mudança? A mesa nasceu uma empresa global. Assim, o primeiro documento que existe é em inglês e a primeira mesa em português foi a mesa com a Natura em 2013. Antes disso, a gente tinha feito 8 mesas e nenhuma delas era em português, elas tinham sido em inglês. Então, muito da sua bagagem aí mesmo, dos seus contatos. Essa vontade também, assim, na minha cabeça eu estou fazendo uma empresa global. Eu acho que entender problemas do mundo, por exemplo, entender como pessoas trabalham, é uma coisa que eu acho mais interessante quando eu vejo essa numa escala, sabe? Quando eu vejo um indiano trabalhando junto com um suíço, pra mim é muito fascinante. Então, era um desejo, o meu desejo é a gente estar construindo uma empresa global. Só que, se você quer ser global, você não pode ser só brasileira. Essa é a minha sensação. Você tem que ter uma base em algum lugar onde o mundo reconhece como mais global. A pessoa que está na Índia, a chance dela contratar uma empresa brasileira para resolver um problema na Índia é muito baixa. Ela não consegue acreditar que dá para ser tão global. Agora, a chance dela contratar uma empresa em Nova York para resolver um problema da Índia
é possível, entendeu? Então, ganhar os Estados Unidos é fundamental para que a gente cumpra nosso desejo de ser uma empresa global. Hoje a maioria dos clientes são de fora do Brasil ou a maioria são brasileiros ainda? Como é que é essa divisão? A gente tem muito mais volume de mesa no Brasil ainda. Agora, os clientes são muito, assim, são globais, são muito, né? globais. Nesse desafio de mudar para os Estados Unidos em 2023, você muda com família e tudo, né? Que a gente mencionou aqui o marido, Sérgio, e 3 filhos. Isso também foi um desafio, assim, essa mudança de ambiente para você? Ou você já se considerava, até por essa experiência fora do país, uma pessoa mais cosmopolita e sempre viajando? Teve um desafio do lado pessoal? Eu sempre brinco que é assim, as pessoas, quando elas têm 3 filhos, elas mudam de Nova York. E a gente mudou para Nova York, quando a gente com 3 filhos. Então, assim, é um pouco uma loucura. Essa coisa de eu sempre ter sido uma pessoa muito interessada pelo mundo, assim, me abriu muitas conexões. Então, eu tenho redes de amigos. E ainda assim, é muito desafiador. Mudar de país desestabiliza tudo. Minha vida estava totalmente organizada e, de repente, você bagunça tudo e você tem que reconstruir mesmo cada pecinha daquela. Então, é desafiador. É muito bonito também. Eu acho que tem um senso de aventura que a gente tem, assim, né? Tanto eu, quanto o Sérgio, quanto as crianças também, por toparem. Não sem sofrimentos, mas tem um senso de aventura ali. Teve uma vez que eu fui passar 3 meses nos Estados Unidos e levei as crianças. E eles iam perder a aula. E eu fui conversar com a diretora da escola. E eu tava preocupada que eles iam perder a aula. E ela falou, não, realmente me ouviu e tal. Ela falou, não, eles vão perder mesmo. Tudo isso eles vão perder. Mas o que eles vão ganhar? É um pouco o jogo da vida mesmo, assim. Você vai perder, você vai ganhar. E a gente tá curtindo esse movimento de estar ali. Então, hoje em dia, pra gente tá fazendo sentido a gente tá lá por um tempo. E falando em colaboração, hoje a gente tem um cenário com a inteligência artificial aí, rondando todos os ambientes corporativos e muitos profissionais partindo para uma colaboração junto com a IA. Na sua visão, o que tem de diferente nessa colaboração e, de alguma forma, ela vai substituir ou ser incorporada a uma colaboração mais de pessoas ali? Como é que você vê essa questão do avanço da inteligência artificial? Toda tecnologia eu vejo com muito bons olhos. Sou autora de um livro que chama Como Fazíamos Sem, conta a história de várias inovações, e 100% das inovações na história da humanidade tiveram críticas, e as pessoas falando isso aqui vai acabar com o mundo. E tem uma específica da minha pesquisa de Como Fazíamos Sem, que é quando o rádio apareceu em Bagé, uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, um grupo de pessoas se reuniu na prefeitura para escrever um manifesto contra a rádio. Era assim, isso vai acabar com uma manifestação muito genuína do nosso povo, que é o assobio. Toda vez que eu penso numa tecnologia nova e eu sinto uma resistência, eu penso, não quero ser que nem a turma de Bagé que tá... E de fato, assim, a gente assobia menos, mas assim, é da natureza do mundo. Então, a gente usa AI em mesa há muito tempo. O Felipe Gribel mesmo, que eu tava falando, esse Motion, que também é editor. Cara, é um cara que há muito tempo, quando vem fazer vídeo em mesa, ele usa AI para melhorar a qualidade do som, para melhorar uma imagem que ele achou que não tem qualidade. Então, um participante, ele vem com o arcabouço de tecnologias que ele tem. Então, a gente jamais vai dizer não pode usar uma coisa, tá? Então, essa é a lógica da mesa. Ao mesmo tempo, eu ainda não tenho necessidade de integrar no sentido de, tipo assim, então, um participante dessa mesa é AI. Para mim, a tecnologia, ela é essa ferramenta que a gente está usando, que as pessoas estão usando. Ela não é em si mesma a solução de nada. Você tem que ir lá e fazer a pergunta certa, você tem que ir lá e fazer o pedido certo para aquilo funcionar. Bárbara, agora a gente vai para um bloco final de perguntas. Olhando toda a história da mesa até aqui, tem uma carta na manga que você teve que usar para fazer o negócio evoluir, crescer até aqui? Qual seria ela? Cara, eu acho que a principal carta na manga que a gente tem é o resultado que a gente entrega. É o valor que a gente gera. Cara, uma vez que você faz uma mesa, é difícil desver. É difícil você falar, cara, isso aqui faz muito sentido. O método, ele tem essa coisa de ser muito simples e muito profundo. Um líder, um time com tudo que você precisa e uma missão concreta, uma coisa que você tem que fazer no lugar de debater. Tem um líder, uma personalidade, alguém que você gostaria de ver as cartas na manga que essa pessoa tem ou teve? Eu sou muito apaixonada pelas pessoas que estão na linha de frente fazendo, que estão, né, assim, vivendo com as consequências das decisões que tomaram. Eu acho isso muito valioso, muito mais do que os teóricos, que também tem um papel muito importante. Pensando aqui agora, a primeira pessoa que veio na cabeça, Mariana Perrone, uma médica intensivista que hoje em dia está dentro do Google, lá em Palo Alto, ajudando todos os apps de Google a terem maior excelência médica, assim. Eu acho muito fascinante, entendeu? Sim.
E eu tendo a não aspirar muito, assim, as pessoas impossíveis, entendeu? Eu falo, cara, eu admiro mesmo. Juliana Tatini, Lígia Giatti, Bruno Couto, Marina Bessa, Cláudia Lima. O meu time direto, a Cris Silva Pinto. Assim, o meu time do dia a dia, eu falo, cara, essa galera aqui é muito excelente, entendeu? A gente tá fazendo um negócio que é muito difícil, a gente é muito corajoso, a gente é muito ambicioso, muito pronto pra encarar qualquer desafio. Quando você não tá no jogo dos negócios, tem algo que te ajuda a equilibrar, a pensar em novas coisas? Olha, eu sou uma ávida leitora de ficção. Eu basicamente só leio ficção, é uma coisa interessante, porque as pessoas me perguntam livros que você lê, porque elas estão esperando assim, um livro de ideias e acho que é isso, assim, eu tenho essa sorte de poder ver as ideias em prática no meu dia a dia do trabalho, então eu leio muita ficção, recomendo muito, eu acho que assim, ler ficção é fundamental para a sua capacidade de imaginação. Cara, eu crio 3 filhos, 11, 10, 8 anos. Então, assim, bastante do meu tempo é dedicado ali a criar uma coisa legal com as crianças, inventar uma coisa pra fazer, ter um pequeno ritual. Outro dia até os meninos estavam, agora que eles estão aqui no Brasil, eles foram lá no meu escritório. Aí o Léo começou a falar, 8 anos, começou a falar, não, porque eu fiz um frango assado. E eles cozinham mesmo, assim, coisas que ceviche, sabe? Coisas que uma criança esperaria que não... Mas a real é porque, assim, também tenho essa coisa de tornar o dia a dia um pouco a parte legal da vida, entendeu? Bom, o que você leu ultimamente? Tem algum livro que chamou muita atenção? Olha que louco, agora ver a contradição do ser humano. Porque eu comecei a ler Careless People, que eu não sei a tradução em português, eu acho que já saiu em português, que é o livro da menina que ficou em Facebook muitos anos, que era do departamento de relações institucionais do Facebook. Eu tô lendo ele, que eu achava que era uma ficção quando eu peguei, depois que eu entendi que era o livro do Facebook. Não é. Melhor, um baita de um livro. Uma menina escreve demais. Ela tem um abre, assim, o prólogo é maravilhoso e o primeiro capítulo é maravilhoso. Esse que eu tô lendo agora. Muito bom, Bárbara. Eu podia passar horas aqui te fazendo perguntas. Eu também sou bem mineira, falo muito, Adoro conhecer mais e perguntar nos detalhes, mas nosso tempo acabou por hoje. Fica aí o convite para os próximos papos. Te agradeço muito esse convite, uma delícia esse papo. Obrigada pela sua entrevista. Obrigada por ouvir o Dando as Cartas. Tem episódio novo a cada 2 terças-feiras. Siga a gente no seu aplicativo de áudio preferido ou no YouTube e ative as notificações para não perder nenhum episódio. E se você tem algum profissional que te inspira e que gostaria de ouvir aqui no Dando as Cartas, manda pra gente. É só deixar a sua sugestão nos comentários desse episódio no Spotify, no YouTube ou nas redes sociais da Caju. O Dando as Cartas é um podcast da Caju produzido pelo Estúdio Novelo. Eu sou a Letícia Toledo, produtora e apresentadora. A coordenação do projeto pelo Estúdio Novelo é da Juliana Jäger e pela Caju é da Luísa Terpins. A direção executiva do Estúdio Novelo é da Marcela Casaca e a gerência de parcerias é da Luísa Sade. A Bia Ribeiro e a Isabel de Santana fazem a distribuição dos episódios. A montagem desse episódio é da Luísa Silvestrini e a sonorização e mixagem são da Mariana Leão. A trilha sonora original do podcast é da Stella Nesrini e a identidade visual é da Natasha Gompers. Até o próximo episódio.